Então, eu queria primeiro que você começasse se apresentando, né, e contando um pouco da sua história, da sua trajetória, até chegar na Tá. ferramenta que eu sei que é viva também, né? Dá uma introduçãozinha ao que é o ágil, assim. Isso é. O, o ágil vem de ideias bastante antigas, né? As metodologias de software, desenvolvimento de software, começaram a adotar ideias de ágil na década de 90, mais ou menos, né? E em 2000 teve o primeiro evento mundial, né, de Extreme Programming, que foi a principal metodologia lá no começo, foi a que deu boom assim, lá no começo. Eu participei desse evento e para mim foi uma forma completamente diferente de ver o desenvolvimento de software, né? Foi lá que começou a história do ágil. Eu cheguei nesse evento, foi como se eu tivesse visto a luz, assim, como se fosse uma experiência religiosa, assim, né? Aí eu voltei para o Brasil e comecei a evangelizar, né? Literalmente trazer a boa nova do ágil, dava palestra de graça, né? Onde eu pudesse, eu espalhava essa ideia. E a principal diferença do ágil é, em vez de você, né, olhando para fora da organização, para fora do time, em vez de você tentar prever e planejar tudo que vai acontecer, tudo que você vai fazer, você se conscientiza de que as coisas vão mudar, de que você não sabe, não consegue prever, planejar tudo, então você se torna, né, agilidade, né, no sentido, você se torna ágil no sentido de conseguir reagir rapidamente às coisas que vêm, às mudanças que acontecem. Então você se prepara para reagir rapidamente, em vez de se planejar. Então, em vez de você ter um petroleiro, né, que leva 2 dias para virar, se tiver um iceberg na frente, ferrou, Uhum. você vai ter 300 lanchas, por exemplo, que são muito mais Sim. fáceis de manobrar, etc. Né? E aí, olhando para dentro do time, para dentro da equipe, é você olhar para a equipe como um conjunto de seres humanos e se perguntar, né? Como é que um ser humano trabalha, como é que ele aprende, como é que ele colabora, qual a melhor forma para o ser humano trabalhar, em vez de tentar modelar o seu processo, as suas pessoas, como uma máquina, e o seu processo como peças nessa máquina, ou máquinas numa fábrica. Né? Tinha aquela metáfora da fábrica de software, justamente o contrário. Né? Fábrica de software é uma metáfora que quer trazer as pessoas para serem máquinas substituíveis, né? Fazendo sempre a mesma coisa, fazendo só um pedacinho do processo. E o ágil não, quer trazer o cliente para junto do time, quer o cliente mais perto do cliente, do usuário final possível, né? E as pessoas sempre colaborando, interagindo, né? É assim que a pessoa aprende melhor, não se especializando fazendo Sim. uma partezinha ali, né? É, Então, para mim, sim. é uma coisa que a gente fala muito, né? Assim, dentro desse contexto de complexidade, quanto mais a gente quiser colocar as pessoas dentro de caixinhas, mais difícil vai ficar a gente conseguir É. reagir, né? Então, esse envolvimento aí de todos, né, para que cada um possa contribuir naquilo que é mais a sua habilidade ou no olhar que tem para aquela situação, naquele Uhum. momento, melhor é para a organização, né? E uma grande divisor de águas que tem entre o ágil e o resto, né? Que nome a gente dá para o resto? Que nome a gente dá para o não ágil? O nome que eu dou é retranqueiro. Então, o ágil, Boa. ele tem a abordagem, a atitude, né, em inglês se chama de play to win, né, jogar para ganhar. Uhum. E o retranqueiro, o tradicional ou não ágil, você joga muito no medo. Você desconfia das pessoas, você quer que todo mundo bata ponto, o chefe é quase um bedel do Uhum. funcionário e tal. Você supõe que se você não estiver olhando, a pessoa vai estar sempre, sei lá, fazendo outra coisa, olhando o Facebook, olhando o Insta, né, não vai estar querendo trabalhar. Então, se você desenha a sua organização com um desenho mecanicista, né, de cada pessoa uma pecinha, e cada um no seu quadrado, e ainda numa cultura de medo, além da pessoa não sair do quadrado dela, ela vai achar o menor Sim, espaço possível dentro do quadrado dela para ela se esconder ali. claro. Então vai ter muita coisa que vai cair pelas brechas do seu processo. É É, melhor as pessoas estarem, né, terem confiança, terem segurança de poderem atuar em mais coisas e ter mais uma pessoa de repente olhando, você perder um pouco de eficiência, porque tem mais de uma pessoa olhando uma coisa ao mesmo tempo, mas você não deixa aquela bola, né, deixa que eu deixo aqui a bola cair. sim. Né? Ela é uma cultura também que é uma
estou chamando de cultura porque não é um framework, né? Assim, mas é uma maneira de ver a gestão que traz também um olhar de proporcionar, de ver o erro de uma forma menos negativa, né? Porque esse lugar, essa Sim. questão da pessoa querer ficar dentro da caixinha escondida, talvez seja, é melhor fazer só esse pedacinho aqui, porque o risco de eu errar é menor, né? E aí o ágil, ele vê o erro Isso. com outro olhar, né? Isso, a não ser que a pessoa esteja tentando sabotar, né? Sim, Se tem um sabotador dentro da sua equipe, que é bastante raro, né? A maioria dos erros são causadas pelo sistema e não por um indivíduo, sim. né? Normalmente as pessoas são plenamente capazes de fazer aquele trabalho que elas estão ali para fazer e não é uma coisa que, nossa, meu Deus, né? Tipo, normalmente o erro se dá por uma falta de comunicação no sistema, né? Sim, Já existe há décadas, por exemplo, a prática do teste automatizado de software. Não tem por que um erro que aconteceu uma vez em software, ele acontecer de novo. Você simplesmente escreve um teste automatizado e não deixa aquele erro acontecer de novo. Então, isso não tem nada a ver com as pessoas, é uma prática que você pode adotar, que aquela pessoa que cometeu o erro, ela pode ter ido embora da empresa, pode ter voltado, pode ter tentado outra, mas aquele mesmo erro nunca vai se repetir. repete, né? Sim. Você tira o foco da caça às bruxas para um foco de, cara, vamos eliminar sistemicamente esse erro de modo que ele não consiga mais acontecer. Bom, mas aí vamos entrar agora no que a gente veio falar de verdade, né? Que é a remuneração. Principalmente para os profissionais de RH, ainda é uma coisa que é muito tabu, assim. Ainda tem, inclusive, lideranças de RH que replicam uma fala de que não se pode abrir salários, como se isso fosse uma lei, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua percepção. Sei que você já está estudando isso há, né, muitos anos e para chegar nesse modelo, então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também e apresentasse a ferramenta. Aí uma das dificuldades que o Ágil traz, né, é que com as pessoas todas colaborando, né, trabalhando juntas, você não consegue muito bem, num time, sei lá, de 10 pessoas, você não consegue saber quem que está contribuindo mais, quem está contribuindo menos, né? Se você vai fazer uma avaliação de desempenho, né, você não vai colocar metas individuais, não faz sentido você colocar metas individuais dentro de uma equipe ágil, né? Eu quero que as pessoas colaborem, estejam conversando o tempo todo, se ajudando, ensinando e aprendendo, né? E aí, se eu for fazer uma avaliação, tentar fazer uma avaliação objetiva com múltiplos critérios, quem ajudou mais, quem corrigiu mais bugs, quem escreve o código mais limpo, tipo, eu vou traçar, né, trocentos critérios diferentes e vai virar uma caixinha de Pandora, se eu tentar fazer uma avaliação objetiva mesmo de tudo que eu preciso. Então, normalmente, o que acontece? É um gestor que vai tomar a decisão de remuneração. Gestor que, né, vai fazer uma avaliação lá e ele pode usar como insumo, muitas vezes, uma avaliação entre os pares, como se fosse uma avaliação 360, de um avaliando o outro. Ele pode fazer conversas, ele pode trazer insumos, né? E essas avaliações que são feitas, elas são, muitas vezes, avaliação 360, onde você pergunta assim, essa pessoa, ela atendeu a expectativa dela na função dela, ou ela excedeu a expectativa, ou ela ficou abaixo? E como a equipe está se avaliando, o resultado que pode acontecer é que a maioria das pessoas merece aumento. Na opinião da equipe, né, quase todo mundo foi bem e merece aumento. Porque são pessoas inteligentes ali, estão querendo se ajudar, estão otimistas, digamos assim, e estão na cabeça delas, todo mundo, a maioria merece aumento sempre, e não é necessariamente verdade isso. Ou a empresa não consegue, gostaria talvez até, mas não consegue sempre pagar aumento para todo mundo. Aí tem que entrar o gestor fazendo aquela calibração, né? Ou quando tem múltiplos times, múltiplos gestores, fazer aquela calibração, falar, galera, na verdade, quem vai descer? Vocês acharam que 10 pessoas mereceram aumento? Na verdade, só 2 mereceram, né? Aí fica aquela coisa, para que eu fiz essa avaliação se no fim ele que vai decidir quem merece aumento de qualquer jeito? Fica, né? Então, o que o Percival faz? O Percival permite você pegar essa questão subjetiva, em vez de deixar na cabeça de uma pessoa só, um gestor ou 2, você deixa a equipe inteira fazer a avaliação, né? E é uma avaliação como se você estivesse distribuindo fatias de um bolo, por exemplo, né? Você considera o orçamento de remuneração da sua empresa, lá do time, você considera ele como sendo 100%, qualquer que seja o orçamento, 100%, e a equipe vai fazer uma avaliação dizendo quanto, né, cada um vai dizer quanto ele acha que
os demais merecem ganhar daquela fatia do bolo. Então, se eu chego e digo, a Érica merece ganhar um pouco mais, automaticamente eu estou dizendo que os outros merecem ganhar menos. Sim. Se eu digo, a Érica merece ganhar menos a fatia do bolo, automaticamente os outros merecem ganhar mais. Então, é impossível o resultado ser, não, todo mundo merece mais, não tem como. Você está sempre distribuindo uma porcentagem de bolo. Uhum. Né? E todo mundo faz a mesma coisa, cada um faz uma avaliação desse tipo, é super rápido para a pessoa fazer a avaliação, né? Mesmo que você tenha 30 pessoas na sua equipe para avaliar, em menos de 15 minutos você consegue, como a interface é bem simples, com drag, né, drag and drop, você consegue fazer uma avaliação criteriosa, cuidadosa, né, em 15 minutos avaliar a sua equipe. Cada pessoa coloca um grau de certeza. Então, se eu não conheço nada da pessoa, eu não preciso avaliar. Se eu conheço ela pouco, eu ponho um grau de certeza baixo. Se eu conheço ela muito, eu ponho um grau de certeza alto. Então, é como um peso. A própria pessoa se coloca um peso na sua avaliação para não, né, para deixar ter mais peso quem conhece melhor aquela pessoa lá. Então, pode ter pessoas que eu não vou avaliar, por exemplo? Eu não me sinto confortável porque eu nunca tive interface. Sim. Uhum. Então, eu decido quem eu vou avaliar, né? Isso. E aí, quem você conhece super bem, você põe lá 100% de certeza, né? Quem você conhece menos, você põe menos por cento. Aí o Percival pega essas avaliações todas, imagina 30 pessoas dividindo o bolo de outras 29 pessoas, com graus de certeza diferentes, e o Percival consegue fazer um equilíbrio, ele consegue achar o resultado final da divisão do bolo, que equilibra, que minimiza a diferença entre a opinião de todas as pessoas e o bolo final. Essa que é a mágica do Percival, digamos assim. Uma coisa que não é possível você fazer com uma média aritmética simples, né, numa nota de 1 a 10, você não consegue fazer. Né? Quando você tem uma escala absoluta assim, uma nota de 1 a 10, você consegue ter o efeito de que todo mundo dá nota boa, ganha nota boa, ninguém quer ser o chato que dá nota ruim, e você tem uma inflação das avaliações, vai todo mundo ficando bom, e não é necessariamente verdade. Né? Sim. O Percival consegue achar esse equilíbrio com as avaliações relativas. Então, essa aqui é o principal diferencial, assim, em relação... ele consegue achar o resultado que equilibra a opinião de todas as pessoas numa escala relativa mesmo. Legal. Por isso que a gente fala que o Percival acha o resultado mais justo possível, né? Dentro do que é possível, né? Porque uma coisa que eu falo também é essa visão de eliminar a subjetividade no que envolve pessoas, 100% da subjetividade, você consegue minimizar, né, com a ferramenta, né? Isso. O que o Percival faz é, ele concentra em si toda a subjetividade. Em vez de eu dizer, o gestor vai concentrar toda a subjetividade e decidir, eu pego, jogo para a equipe toda, né, participar desse processo subjetivo de avaliar as pessoas. Né? É uma pergunta só que você responde no Percival, que é, né, qual o valor da contribuição de cada pessoa. Aí as pessoas avaliam. E aí o Percival dá um resultado quantitativo. Então, toda a subjetividade do processo você resolveu ali. Você distribuiu essa subjetividade entre as pessoas, não ficou só concentrado no gestor. Né? E agora, todo o resto, uma coisa que o Percival não te dá é o que a pessoa tem que fazer para melhorar. Ela sabe, a Érica merece 12% do bolo, o fulano merece 15%, a fulana merece 20%. Mas o que a Érica precisa fazer para melhorar? Você não sabe. Então aí que entram outras formas de PDI, one-on-one, feedback, etc., que o Percival não se mete nisso. O Percival não quer prescrever como que você vai fazer a gestão de melhora das pessoas, como é que as pessoas vão criar seus próprios objetivos, fazer a sua melhora. Sim, né? Você resolveu a questão quantitativa, a questão do salário, né? Você conseguiu dissociar a remuneração, a evolução do salário dessa parte de evolução, que é super difícil, né? De você... Isso, exato. Tipicamente as empresas querem misturar as coisas. Tá, vamos fazer o PDI aqui, evolução, plano de carreira, e isso vai dar o salário da pessoa. Mas, poxa, eu recebi um feedback aqui que eu tenho que tratar o cliente melhor. Como melhor? Eu tenho que sorrir mais? Tipo, quanto eu vou ganhar de aumento se eu sorrir mais? Entendeu? Fica uma coisa insana, assim. Você tem que dissociar a remuneração da evolução da pessoa. Não dá para você querer deixar atrelado assim, de uma forma mercenária. Isso gera um estresse na equipe, assim, né? Quem já trabalhou em organizações que têm estruturas de avaliação que atrelam essas duas coisas,
sabem como é que isso reverbera muito negativamente na equipe, né? Então, realmente o ideal é que seja separado, né? A gente está recebendo algumas dúvidas aqui, algumas eu acho que você vai mostrar a Aham. ferramenta aí pra gente? Eu vou mostrar só o resultado, Tá, né? porque Porque eu acho que é ruim de algumas mostrar vão aqui a tela e tal, ser. mas Aham. Acho que algumas você vai, a hora que você for apresentando, já vai tirar essas dúvidas. As que não, depois a gente Sim, puxa aqui. tá. Para ver como a avaliação é feita, eu vou convidar o pessoal depois para ir no site, percival.live. Lá, logo na home, você descendo lá, você vê como são feitas as avaliações ali com drag and drop. E o resultado, eu posso mostrar aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de resultado. Tá? Isso aqui é um artigo escrito pela WebGo, o ateliê de software da WebGo, que Uhum. é em Minas Gerais também, Sim, por coincidência, também Matheus, por né? causa. Isso. E aqui você tem então o resultado, um gráfico de barras com o nome das pessoas embaixo e o resultado que deu ali da equipe. São 30 pessoas na equipe deles, tá? E eles publicaram esse artigo. Se você pesquisar Atelier, Percival, né, WebGo, você vai cair nesse artigo, o testemunho deles. E aí, o que o gestor faz? Ou lá no caso deles é um comitê, né? Eles têm uma gestão flat, é um comitê que decide quando alguém quer aumento de salário, eles formam um comitê dinâmico, quem quiser participa, e decide sobre o aumento dessa pessoa. Mas o insumo que eles têm não é uma discussão e uma coisa subjetiva e tal. O Percival já resolveu essa questão, já tem avaliação de todo mundo ali. Então, baseado naquele resultado, você tem muito mais insumo, muito mais base para dizer, fulano, você já é o terceiro salário mais alto nosso, mas aqui na avaliação do time você está em penúltimo, né? Não vai rolar aumento de salário para você. Ou ao contrário, cara, você está um dos melhores aqui na avaliação do time, mas seu salário está baixo. Vamos sim dar aumento para você. Você não precisa esperar a pessoa vir cobrar salário Uhum. na empresa. Pô, quero aumento, cadê? Não sei o quê. A própria empresa pode chegar e falar: temos um orçamento, aumento de orçamento para dar aumento para a galera? Temos. Quem vai ganhar? Eu olho aqui, comparo quem está com o salário mais defasado, é só dar o. Né? Isso, eu comecei com esse processo quando eu era gestor de uma equipe. Em 2002, a minha equipe foi crescendo 10, 15, 20 pessoas. Eu falei, cara, se eu não fizer alguma coisa, se eu não resolver essa questão, eu vou fazer mais nada na minha vida que ficar negociando salário, avaliando Né? pessoas, etc. Né? É, E é inclusive, muito ruim, é é muito chato quando a pessoa tem que vir negociando com o gestor. sim, Quando cabe da pessoa, cara, eu tenho que vir negociar, porque aí quem é mais introvertido fica, fica né, para aquela trás, história, né? como é que é? Quem não chora não mama, ou quem chora mais mama mais, sei lá. É. Então, quem é mais negociador mesmo é que acaba se dando melhor e quem é mais introvertido fica. E não necessariamente é a pessoa que mais contribui para a equipe, né? Isso, isso. Então, isso é ruim. Eu vou te passar algumas perguntas aqui que a gente já recebeu, né? Uma é mais uma ponderação de uma pessoa falando que não acha que as lideranças no Brasil estão preparadas para lidar com isso de Tá? forma geral. Como que você, assim, principalmente nas abordagens comerciais mesmo, que dificuldades vocês encontram nas organizações? Aham. Tem diferença de pequena para grande? É, quando eu chego numa organização maior, normalmente já tem processos mais estruturados, né? Uma multinacional, às vezes, são processos até que vêm de fora já, da matriz, dizendo é assim que faz e tal, então tem mais resistência. Nas menores, eu encontro, quando eu falo com o gestor mesmo, a pessoa que é responsável por fazer a avaliação e decidir, aí eles adoram, cara, eu quero esse negócio, eu não sei o quê. Vai resolver Quando minha eu vida, converso com né? a RH, quando eu chego nas empresas pelo RH, aí eu encontro dois caminhos. Né? Eu encontro um RH que é mais retranqueiro, que é mais, quanto mais processo, melhor, Uhum. né? Porque sou eu que controlo o processo aqui, é o meu poder. E eu encontro um RH que é mais play to win mesmo, certo? Que, cara, vamos resolver essa questão aqui, vamos colocar o personal para a galera avaliar e vamos trabalhar em coisas, não vamos ficar fazendo processinho de avaliação, de 1000 Preencher critérios, não sei o quê, planilha. né? 1000 formulários, preenchimento. Aí depois, como é que chama? O nivelamento lá, a calibração, etc. A WebGo tem 30 pessoas, não é uma equipe só de 30. São 6 equipes pequenas,
Só que como tem gente que trabalha em mais de uma equipe, gente que já revezou de equipe e tal, já mudou, tem designer que está em mais de uma, PM que está em mais de uma, eles têm informação suficiente para se avaliar e, né, polinizar a avaliação e todos se avaliarem como uma única equipe. Sim. E aí você não precisa ter, né, um gestor a cada 7, 8 pessoas só para ficar vendo questão de remuneração. E o gestor... Quando a gente criou esse processo... Pode falar. Diga. Quando a gente criou isso, né, éramos eu e mais um gestor em São Paulo e a gente conseguia ter 60 pessoas, né, e a remuneração não era um problema nosso. Entre São Paulo e Curitiba, tínhamos 60 pessoas no time, remuneração não era nenhuma questão. E quando você... Foi bem tranquilo, assim, bem legal. Vocês não começaram lá dessa forma, né? Existia um modelo um pouco mais tradicional e vocês pivotaram para esse ou já começou assim? Não, era negociação, eu como gestor lá em Curitiba, era negociação direto comigo. A pessoa entrava negociando um salário e aí, para ganhar aumento, ela tinha que vir, Klaus, pô, tô aqui há não sei quanto tempo, né? Tô começando a ficar insatisfeito, eu comecei a procurar e vi que me fizeram uma oferta lá fora. Quando você obriga as pessoas a... Né, quem ganha mais aumento é quem está insatisfeito, quem está chateado, e aqueles que estão felizes você não dá aumento, o teu processo de remuneração está incentivando as pessoas a ficarem felizes e a procurarem oportunidades fora. Sim, exatamente. Então isso é muito ruim, né? É péssimo. Outra coisa também que eu não acredito que desencadeia disso aí é trabalhar a retenção, né? Porque você está fazendo a pessoa olhar para fora e depois você quer puxar ela para dentro. O resultado disso na entrega é péssimo, né? É lógico que vai impactar. Uma outra pergunta aqui é como que vocês trabalham isso em relação aos cargos? Então, por exemplo, nessa equipe de 60 pessoas, essa avaliação é separada por cargo? Como é que funciona isso? Não, é todo mundo junto. Lá nessa equipe não tinha muita diversidade de funções diferentes, assim, não tinha... Era todo mundo desenvolvedor, né? Na minha empresa seguinte, né, onde eu entrei de sócio, que é a HE Labs, aí era todo mundo junto, tinha 50 pessoas e via do CEO até o estagiário, todo mundo no Percival. Tinha um pessoal comercial lá, designers, desenvolvedores, o advogado da empresa estava lá, todo mundo participando da avaliação do Percival. Como tinha muita comunicação, era uma equipe flat, remota, então bastante comunicação ali entre as equipes. Rolava a avaliação do Percival também. Legal. O ponto é que você tem que ter conhecimento suficiente entre as pessoas para fazer uma avaliação dentro da equipe. Se você tem duas equipes e as pessoas não se conhecem praticamente, aí é melhor fazer duas avaliações separadas. Entendi. Se tem gente suficiente que se conhece, é melhor botar as duas juntas, porque aí você tem uma comparação só, se você quiser. E aí, essa definição... E a avaliação... Quem faz essa definição, a avaliação, ela pode ser divisão? Aberta, quem for implantar o Percival lá, né? A gestão normalmente vai decidir se vale fazer. Normalmente pega uma equipe mais madura, assim, mais legal, pequena, faz uma primeira avaliação, um teste do Percival, legal, gostei, vamos expandir para mais gente, né? Entendi. E o resultado pode ser tanto aberto para o time, se a empresa já tem uma cultura de transparência, de remuneração e tal, ou pode ser só para o administrador também o resultado. Normalmente as empresas começam com o resultado fechado, só para o administrador, e aí vão ganhando confiança e se tiver uma cultura abrir, né? Aberta, já abre o resultado. E de alguma forma, a ferramenta ela retroalimenta, por exemplo, salários de contratação? A gente vai contratar então uma nova pessoa. É possível usar alguma informação de input para fazer esse salário de contratação ou não tem relação? O que você consegue é, uma vez que você teve o resultado lá e você achou determinadas pessoas que estão posicionadas ali, quando você contrata alguém, você pode comparar com elas. Essa pessoa, ela é melhor que fulano ou é pior que Beltrano? Né? Ela é melhor que ciclano? Né? Então você consegue se balizar por isso na hora que você está contratando. Se for a primeira pessoa que está contratando, primeiras 2, 3, você não vai ter essa base. Mas à medida que você já tem uma comparação, na hora que as pessoas entram, você consegue comparar com as pessoas que já estão na organização e isso te baliza. Né? Balizar. Mas o objetivo, o Percival não tem esse objetivo de trazer uma informação do mercado. O Percival nunca vai chegar e te falar, você tem que aumentar
a média dos seus salários em 20%, porque o mercado diz, não, o Percival respeita o orçamento da empresa e fala o quanto que você tem que dividir desse orçamento, né? Na visão do time, na visão conjunta do time. Né? Aí, claro, se for um gestor decidindo, né? Pode ser que o time não valorize, por exemplo, tem uma pessoa lá que sabe COBOL, que mantém o sistema legado do banco e a equipe não valoriza isso. Então, claro, o gestor pode, né, fazer algum ajuste, alguma coisa assim, por uma questão mais estratégica específica. Isso. Mas, de modo geral, não. Eu como gestor, ao longo de, sei lá, né, 10 anos usando o Percival, tanto o Objective quanto a HLabs, eu nunca tive que dar uma mãozada de dizer, ah, não, vou trocar a posição dessa pessoa. Né? Eu sempre usei o resultado da equipe como ele veio. Depende um pouco da maturidade da equipe também, né? Como é permitido essas interfaces, as pessoas trocarem, né? É o que você falou, tem que avaliar a maturidade para entender como que você vai levar a ferramenta, né? Dependendo da empresa, você pode chegar já com ela totalmente aberta. Então, precisa ter esse cuidado para também não ser um tiro no pé, né? O pessoal está pedindo para falar de novo o nome da ferramenta, e aí se você puder repetir o site também. É Percival.live. Isso. É o mesmo perfil meu aqui do Insta, gente? Né? É .live, L-I-V-E. Isso. E ele tá logado aqui também no perfil da ferramenta, tá? O pessoal perguntou se já tem alguma empresa grande que utiliza, ou qual é a maior empresa que utiliza a ferramenta hoje? Tem uma empresa americana que usa, chama The Ready. Eles não são grandes, mas eles são muito influentes. Tá? É uma empresa, é uma consultoria de transformação organizacional. Os clientes deles são Microsoft, Airbnb, né, o CEO deles é palestrante do Google. Né? Então, são uma empresa influente, não são uma empresa grande. A maior equipe até hoje deve ter sido a de 60 pessoas da Objective. A HLabs chegou a 50 pessoas também. A gente abriu a ferramenta esse ano, faz pouco tempo. A gente abriu há alguns meses a ferramenta. Então agora, né, até então, eu gerava a planilha, rodava o algoritmo lá e eu mesmo gerava na mão a planilha, né, para a WebGo, que é a empresa parceira, para a The Ready, eu gerava para eles e tal, né, para a Objective. Mas agora que está self-service, né, a pessoa consegue entrar lá, você consegue entrar lá até 5 pessoas, fazer um testezinho, né, cadastra algumas pessoas lá, pode ser e-mail fake, ou pode ser algum amigo seu, vocês brincarem, fazerem um teste. Né. Isso é legal, viu, gente? Tem trials rodando em empresas multinacionais gigantes. Legal. Né, mas ainda não tem ninguém usando a Vera porque começou há pouco. Isso é legal, viu, gente? Quem quiser testar, conhecer a ferramenta, às vezes tem uma galera aí que é da mesma equipe de RH, da mesma empresa, vocês entram lá 5, fazem o cadastro para poder brincar lá um pouquinho. Tem uma pergunta aqui, eu vou ter que jogar ela na tela. A ferramenta é fundamentada e complementa alguma tecnologia social? A Luísa perguntou. Não, ela é independente. Ela pode ser usada conjugada desde um esquema tradicional, onde o gestor decide tudo e usa o resultado do Percival para balizar a sua decisão, desde uma estrutura completamente flat, como a WebGo, em que o salário é decidido por um comitê dinâmico e usa o resultado do Percival para se balizar. Então, ela encaixa bem. Não tem nenhuma outra metodologia, nenhuma outra forma de você chegar num resultado quantitativo bom para a remuneração. Então o Percival resolve essa charada e ele foca nisso, ele não quer se meter em holacracia, feedback, nada disso. O Percival quer resolver essa questão específica. É bem específico, né? Você citou aí os clientes, basicamente empresas de consultoria ou já empresas né, de tecnologia, enfim. As empresas mais tradicionais, que às vezes têm vontade de trazer isso para dentro, mas né, ainda tem aquele medo. Tem algum caminho que você indique? Eu até estou em mente aqui o que o pessoal da WebGo faz, né, que usa como insumo das informações, enfim. Algum caminho possível, né, que não seja mudar totalmente a remuneração. Isso. Mantém os processos normais de remuneração que a empresa tem, né? Pega uma equipe, escolhe uma equipe lá, que seja uma equipe legal, que esteja, né, funcionando bem, faz o processo do Percival com essa equipe, né? E pode deixar o resultado fechado só para o administrador ver, e compara. Você vai ver todo o trabalho que você teve
né, da equipe, fazendo avaliação e etc, e one-on-one, calibragem, compara com o Percival que em 15 minutos vai chegar num resultado muito parecido, né, um resultado até mais significativo em relação à opinião do próprio time. Sim. Né? E aí vai ganhando confiança, né? É questão de experimentos, faz um experimento pequeno, vai crescendo, né? Sim. Vai ganhando confiança. E é possível também fazer, sei lá, se a pessoa quiser usar, eu quero usar só para remuneração variável, por exemplo. Eu tenho uma equipe aqui que eu não quero mais aplicar, minha equipe de vendas, eu não quero mais aplicar bonificação individual, eu quero fazer isso para a equipe. E não usar para a parte fixa da remuneração, por exemplo, é possível? Pode também. A pergunta que o Percival faz, ela é configurável. Então, normalmente a pergunta é, quanto vale a contribuição dessa pessoa? Né? Mas, e aí você usa isso para remuneração total, né? O salário da pessoa. Mas se, por exemplo, se tem gente que trabalha meio período ou trabalha por hora, aí você muda a pergunta para quanto vale uma hora de trabalho dessa pessoa. Aí depois você faz a conta. Para as pessoas não terem que fazer a conta, não só por quantas horas essa pessoa trabalhou mesmo, deixa eu ver qual foi o resultado dela e tal. Né? Ou a The Ready americana, eles usam o Percival para distribuir propriedade da própria empresa. Eles a cada ano emitem novas cotas da empresa e eles usam o Percival para fazer a divisão de cotas, quanto cada um merece de cotas da empresa a cada ano. Né? A cada novo bloco de cotas que eles vão emitindo lá. Então, sim, você pode mudar a pergunta, pode ser um bônus, pode ser uma outra coisa, né? Mas a gente recomenda que seja uma pergunta só. Não tente inventar de colocar múltiplas perguntas para depois você juntar você caiu no problema, né? Original. Deixa as pessoas resolverem a subjetividade, todas elas, ali. Legal. E aí você consegue, então, ajustar de acordo com a sua realidade, né? Assim, não precisa... Porque eu acho que às vezes também as pessoas ficam com essa sensação, legal, bacana, mas aqui a gente não vai conseguir mudar o modelo de remuneração todo, né? Principalmente empresas maiores, isso, normal, né? Isso é um processo, né? É um processo. É um processo que, sim. E o processo de remuneração é um processo crítico, um processo delicado da empresa, né? Cada empresa tem a sua realidade. Então eu ajudo as empresas, quando estão começando, eu recomendo, sugiro, né, fazer isso, aquilo outro. E aí a gente vai gradualmente ganhando confiança na ferramenta. Né? Achando a melhor forma de começar, de fazer. E as pessoas vão entendendo também um pouco mais como é que funciona, né? Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu achar ela aqui, a diferença. Do gestor a gente já falou também. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, como que você vê o reflexo disso? Então, pegando lá, né, o case da sua empresa, onde vocês mudaram o modelo de avaliação, se você viu algum reflexo em relação à entrega das pessoas, engajamento, interação na equipe, como é que isso refletiu? A mudança de comportamento que a gente vê, né? O que acontece é que, em vez da pessoa ter aquele negócio que, é o gestor que decide, então vou puxar o saco do gestor, né? Vou mostrar serviço aqui para o gestor, fazer o que ele manda e tal. Como é todo mundo que está me avaliando, acaba que eu vou puxar o saco de todo mundo. Vou querer agradar todo mundo como se fosse. O melhor jeito de fazer isso, cara, faz seu trabalho direito, ajuda as pessoas de verdade, faz seu trabalho direito, colabora. Né? Então, o comportamento que você vê é isso. Você não tem mais um chefe. Todo mundo é seu chefe, como se fosse. Todo mundo é seu cliente. Então, a melhor forma é você realmente colaborar. Né? Então, as pessoas colaboram e conversam mais sobre o trabalho que estão fazendo para outras pessoas saberem do que está rolando, né, do que fizeram e tal. Né? E aí você percebe que a ferramenta, assim, ela gera essa mudança de comportamento que a princípio pode ser talvez um pouco forçada, né? Talvez algumas pessoas não vão se adaptar, porque é tão antinatural para aquela pessoa que ela não vai conseguir sobreviver ali, mas que depois passa a ser algo natural mesmo, essa colaboração, assim, você percebe isso? Isso, e normalmente, o que eu sinto, né? Esse negócio de você puxar o saco de uma única pessoa é que é menos natural, é um comportamento mais forçado. Normalmente você está num grupo, num time... Você quer trabalhar com todo mundo, você não quer dar atenção especial para uma pessoa, chefinho, o que eu fiz aqui, não sei o que e tal. Você quer estar ali trabalhando, colaborando, ajudando e ser reconhecido por isso, né?
Ah, o chefe não vê o que você faz, só vê o que o outro cara faz porque ele senta do lado e você senta mais longe. Pô, isso aqui é completamente antinatural. É É. melhor a pessoa simplesmente poder colaborar e deixar a equipe, mesmo que o chefe não veja quase nada dessa pessoa, se o resto da equipe estiver vendo, né, tiver mais gente na equipe vendo essa pessoa, tá tranquilo, Uhum. né? O pessoal perguntou aqui em relação ao ajuste da pergunta. Pelo que eu entendi, a cada ciclo de avaliação eu consigo colocar a pergunta ali do jeito que eu quero estruturar. Ou a partir do momento que eu fiz ela de um jeito, todas as vezes que a gente rodar é aquela pergunta. Não, você pode ir alterando, evoluindo ela, né? Vai ser sempre algo na linha de assim, qual é o valor da contribuição dessa pessoa, né? Qual o valor de uma hora de contribuição dessa pessoa, Uhum. algo assim, né? Não vai ser, hoje vamos avaliar comportamento, da Uhum. próxima vamos avaliar a entrega, na outra vamos avaliar, sei lá o que, skill, não é isso, né? Senão você Sempre, fica louco depois, as pessoas sempre a vão, contribuição da é, pessoa, né? Dentro de um parâmetro, né? é, Uhum. Legal. é, Deixa eu ver que chegou outra aqui. O pessoal tá cheio de dúvidas. Bom, enquanto legal. tá subindo a outra aqui, parece que repetiu a mesma. É, eu queria que você falasse um pouquinho também, que na live que eu acompanhei, o pessoal perguntou assim: mas então, beleza, eu tô ali com aquelas pessoas para eu avaliar. E talvez tenha aquela pessoa que Uhum, faz boas entregas, mas que é muito fechada, que não interage tanto. Ou talvez é uma uhum, entrega, como você uhum. comentou, né? O cara de COBOL tá ali no cantinho dele só. é, Aham. né, fazendo aquela coisa E a equipe não. específica, a equipe não enxerga, essa pessoa E não a vai equipe. ficar prejudicada? Aham, aham. Então, não. Se. Vamos pegar a pessoa do COBOL, por exemplo. Uhum, Né? Ninguém está vendo ela. Se só uma pessoa. Tem 30 pessoas, digamos, na equipe, só uma avaliou ela. Digamos que eu avaliei essa pessoa do COBOL. Se eu avaliei ela bem, e eu fui o único, ela vai ter um resultado bom. uhum, Se eu avaliar ela mal, ela vai ter um resultado ruim. Então, o fato de ter tido uma pessoa só ou poucas pessoas avaliando não afeta o mais ou para menos. Né? O Percival dá um outro resultado que é o grau de certeza da avaliação. Tá? Então, nesse mesmo artigo da WebGo, deixa eu mostrar aqui, tem um outro valor, né? Um outro resultado que você pode ver. Opa, aproximar aqui. aí, agora deu para ver. Dá para ver uma barra verde e uma barra marrom? Sim, dá. Cada pessoa tem uma barra verde e uma barra marrom, tá? Uma delas é o quanto que a pessoa é conhecida pelo time, né? A soma das certezas das avaliações que a pessoa recebeu e a outra barrinha é a soma das certezas que a pessoa deu. Então eu consigo ver quantas pessoas avaliaram essa pessoa aqui, né? Então eu estou vendo aqui na WebGo que o mínimo que alguém tirou é 10, somando todas as certezas, e está a média em torno de 15. Então, mesmo com 30 pessoas, é como se 15 pessoas tivessem avaliado com 100% de certeza aquela pessoa lá. E no mínimo 10 para a equipe inteira aqui. Né? Então, se eu tenho um resultado muito baixo de certeza, só uma pessoa, 0,6 de pessoa avaliaram. Eu não vou tomar como gestor grandes decisões de aumento ou de demissão com base nisso. Eu vou deixar, né, se a pessoa é novata na equipe, eu vou deixar a equipe conhecer melhor a pessoa, etc. Se alguém que está há muito tempo e teve uma certeza muito baixa, realmente acontece o que você falou. O Percival te dá essa visão. Cara, essa pessoa está trabalhando isolada, ela não é parte do time, na verdade. Ela está trabalhando sozinha e a equipe não vê essa pessoa. Né? Aí você pode decidir, não, tudo bem, vai ser assim mesmo, você deixa essa pessoa trabalhar sozinha, porque ela está mexendo sozinha no COBOL lá, beleza? Ou não, vamos trazer ela mais para o time, vamos revezá-la e tal. Uhum. Pode acabar Mas gerando. Pode o falar. fato de pouca gente conhecer ou muita gente acontecer não afeta o resultado da pessoa. Afeta o Uhum. grau da certeza daquele resultado. Pode ser Entendi. resultado bom ou resultado ruim. Resultado ruim. Né? É, deixa eu É, ver aqui que são quanto mais dúvidas. pessoas, Pode falar. quanto mais gente conhecer o trabalho da pessoa, mais significativo é aquele resultado. Mais certeza você sabe que está naquela avaliação. Para mais ou para menos, né? Pode ser tanto Isso, não contribuir ou é uma pessoa que super contribui também, isso, né? Legal. Deixa eu ver exato. aqui que chegou mais dúvida. A equipe tem acesso aos resultados como um todo. Aí é o que você falou, né? Pode ser aberta ou fechada, né? Depende. Aí quem vai Isso, decidir é o administrador da isso. ferramenta, né?
Você tem Normalmente as cases empresas começam com diferentes? resultado Ah, fechado. tá. Sim, sim. Normalmente você começa com resultado fechado e vai abrindo. A WebGo, por exemplo, não só eles é aberto para o time, como eles publicaram esse Sim. artigo falando desse. Claro, eles né, tiraram o nome das pessoas, né? Mas eles abriram o resultado aí da galera. Uhum. Então, isso aí é possível ajustar, né? Não existe uma obrigatoriedade por parte da ferramenta, né? Sim. Legal. É, deixa eu ver só o tempo aqui para o Instagram não derrubar a gente. A gente está quase no finalzinho, é porque a gente gosta de salvar depois, porque aí quem não viu consegue ver depois, né? A gente está quase no finalzinho aqui e eu Uhum. queria que você me contasse, assim, desse começo de implantação. A WebGo você falou que é uma empresa parceira, né? Mas como que tem sido essa Isso. caminhada? Como que vocês têm percebido a aceitação, especialmente aqui no Brasil, que na minha percepção tem um pouco mais de dificuldade ainda por questões culturais de lidar com isso. Aham. Enfim, como é que tem sido essa caminhada de vocês aí? Eu começou lá numa empresa minha, eu tenho usado nas minhas empresas, assim, e eu não trabalharia de nenhuma outra forma, eu como gestor, né? Eu usava como uma ferramenta, arma secreta, digamos assim, né? Nas minhas empresas até então. A gente conseguiu esse cliente da The Red mais por coincidência. Um amigo meu encontrou ele num evento, falaram, o cara se interessou tanto que beleza, né? Mas a gente está fazendo um esquenta no Brasil, né? A gente está com o site todo em português, documentação tudo em português, nosso atendimento sou eu, né? Eu mais algumas pessoas dão atendimento em português e tudo. Então a gente está fazendo um esquenta no Brasil para vendo modelo de precificação, modelo de cobrança, etc. Né? Custa R$ 50 por pessoa por rodada, né? Você vai fazer umas 2 rodadas por ano, dá uns R$ 8 por mês, mais ou menos, por Uhum, pessoa. Né? Então a gente está acertando essas coisas todas para depois ir para o mundo mesmo. Né? legal. E eu tô tendo, sei lá, 4, 5 calls por semana de empresas querendo conhecer, fazendo, mostrar, etc. Né? Desde que a gente abriu já entraram 3 clientes novos e muita gente rodando trial, muita gente experimentando, mas não é uma venda rapidinha assim que a pessoa, vou pôr um cartão de crédito aqui, beleza. Pronto, né? Então, tem que fazer um trial com uma equipe, aí né, vai implantar mesmo só na outra rodada de Uhum. avaliação e tal. Então, a gente não tem pressa nenhuma, estamos fazendo tranquilamente o negócio, fazendo legal, bem feitinho, né? Eu tenho meus outros negócios, minhas outras empresas, então estou tocando o Percival mais por querer fazer um negócio legal, né? Uhum. Tipo, a experiência que eu tive de trabalhar assim, né? É legal que outras empresas, outras equipes tenham também, né? Não temos pressa nenhuma. A gente sente bastante interesse, né, das Uhum. empresas, da galera, mas às vezes é um ou dois da empresa que acham um animal e aí os outros ficam, não sei, acho que isso aí vai ser complicado e tal, né? O processo de remuneração não é assim rapidinho, né? É, eu pedi para você Então contar. Uhum. estamos ganhando tração devagarinho, né? Sim. Eu pedi para você E contar sem isso grandes propagandas, porque grandes ads, né? porque assim, eu percebo muito que as pessoas ainda, mesmo no meio dessa loucura que a gente está vivendo, e coisas simples, como muitas empresas que falavam assim, não dá para essa função trabalhar de home office. Esse papel não dá, e de repente Aham. você não tem escolha e é isso aí, deu, né? Não dava, deu, né? E assim, eu percebo muito isso em relação à remuneração. As pessoas, não, mas isso não é Uhum. possível, isso não vai funcionar, isso nunca vai funcionar. Aham. Aham. Assim, eu acho que é interessante para a gente ver que você já fazia isso nas suas empresas, já tem empresas fazendo e já tem empresas interessadas, Uhum. então é uma coisa que está aí, né? Não adianta as pessoas é, Sim, querer sim. trazer agilidade. Eu quero fazer um RH ágil aqui, eu quero uma empresa ágil, eu quero equipes ágeis, mas deixa a remuneração aqui embaixo do tapete e vamos fingir que isso não faz parte, né? É. A decisão é a seguinte, que você vai tomar para o personal, né? Quero ouvir a equipe ou não? Uhum, Eu vou tomar, né? O gestor vai tomar a decisão ou queremos ouvir a equipe? Se a gente quer ouvir a equipe, o personal não tem conversa. É a melhor forma de pegar um resultado quantitativo mesmo da equipe. Né? Se eu não vou ouvir a equipe por N motivos, porque tem uma função que é muito mais barata no mercado e o outro que é mais caro, e aqui né, eles fazem a mesma coisa aqui na empresa, tal, então eu preciso manter essa separação, sei lá, qualquer motivo que seja, não quero ouvir minha equipe,
aí o Percival realmente não cabe, porque o Percival vai trazer a visão da equipe mesmo, entendeu? Uhum. É Então verdade. essa é a principal decisão que o gestor tem que tomar, né? A Amanda está falando aqui que ela acredita que mesmo nas empresas tradicionais, nem que seja com a parte de bônus, por exemplo, né, PLR, dá para você Uhum, trazer, né, e conhecer a ferramenta e testar aos poucos, né, enfim, porque a gente acaba sempre no sim, não, sem às vezes nem testar, nem conhecer, nem, né, trazer as pessoas sim. para isso, né? Isso é uma Aham, aham. realidade ainda, né? Você, você pode começar com uma coisa mais lúdica, por exemplo, a empresa fez uma festa junina, teve a galera que ajudou a fazer, quem ajudou mais a preparar a festa junina? Aí você faz a avaliação lá, dá para Uhum. começar com uma coisa mais lúdica, assim, para o pessoal sentir a ferramenta. Legal, legal. Klaus, acho que é isso. Deixa eu abrir de novo os comentários aqui. O pessoal, acho que conseguimos responder todas as dúvidas. É, o perfil do Percival tá aí, gente. Vocês podem seguir, né? É o perfil que o Klaus entrou. Então, Uhum. entrem lá, mandem dúvidas, façam contato, enfim, né? Tem muitas maneiras. Vocês podem testar até 5 pessoas gratuita a ferramenta. Então, não deixem de conhecer. Ah, mas na minha empresa nunca vai. Não importa. Assim, eu acho que aqui a gente fala especialmente para profissionais de RH e eu acho que a gente precisa romper essa barreira do medo de achar que o processo vai deixar de ser meu e eu vou perder o meu poder, que na verdade a gente não tem. Enquanto a gente estiver fazendo Aham. isso, a gente vai estar perdendo a nossa posição mesmo, né? Eu acho que a gente tem que conhecer, enfim, tem que interagir, tem que saber o que está rolando, para que a gente possa entender como que a gente pode agregar valor dentro dessa mudança, né? E aí quero te agradecer muito, Klaus, pela presença, disponibilidade. E, enfim, Legal. parabéns pelo trabalho, assim. Aqui somos apaixonados pelo trabalho de Obrigado, vocês. obrigado pelo convite aí, RH Nada Básico. Obrigado pela oportunidade de falar e dividir com a galera essa experiência que a gente teve aí, né, ao longo dos anos. Legal. Então, gente, não deixem de entrar lá no Obrigado, site para Eric. conhecer. Obrigada, Klaus. E também lá no artigo da WebGo, né? Só jogar lá WebGo, Percival, que vocês Sim. vão achar, tá bom? Valeu, gente. Tchauzinho.